Voltando, galera. Show de bola. Vamos falar aqui agora de um cara, de uma pessoa chatíssima, né? Que é a crase. É, que é eu diria aí que é o top 3 erro gramatical, top 5 talvez, erro gramatical em provas discursivas, mas que às vezes eu vejo assim, poxa, é tão fácil você não cometer esse erro, sabe por quê? Eu já falei isso na aula anterior. Você tá escrevendo seu texto, é você que manda nele. Então, tá lá escrevendo, ficou em dúvida se tem crase ou não, usa as regrinhas. Você vai ver que as regrinhas para identificar se tem crase ou não são as básicas que a gente aprende, né? Na prova objetiva é mais chato, porque o examinador ele vai colocar uma situação ali para te enganar mesmo. Agora, na discursiva, é você que entrega a resposta, é você que escreve. Então, você pode optar por uma outra construção. Ficou em dúvida se tem crase ou não, muda ali o verbo, a palavra, tá entendendo? Que não vai exigir a preposição a, ou então o complemento seguinte para o masculino, para não ter crase. Então, você tem esses artifícios para não cometer esse tipo de erro na prova de vocês, tá certo? Vamos aqui para o slide para eu mostrar alguns casos importantes para vocês decorarem e não errar no dia da prova, não escrever de forma errada. Isso aqui, então, crase, né? O campeão de erros gramaticais em provas discursivas para concurso público. O que é a crase, né? É a fusão da preposição a, ok? Com o artigo a. O artigo definido a, que pode ser no singular ou no plural, tá? Então, perceba, se não tiver uma desses caras aqui, seja a preposição a ou um dos artigos definidos, né? Você não vai ter o sinal grave ali da crase, beleza? Então, sempre que tiver crase, você necessariamente precisa ter a preposição. Então, vamos dar uma olhada aqui. Dicas, né, para vocês identificar a ocorrência da crase. Então, beleza. Vamos lá. Vamos por partes, tá? A crase sempre está relacionada com algo no feminino, certo? E também você está definindo ou especificando alguma coisa. Porque você está usando o tal do artigo definido, né, no feminino, que ele pode ser tanto no singular quanto no plural. Então, é algo que está no feminino, a palavra seguinte está no feminino e você está especificando. Ou seja, se de modo contrário, se for uma especificação de algo no masculino, não vai ter crase. Se for algo no feminino, mas você não está especificando, está falando de linhas gerais, então não é para ter o artigo definido ali, então não vai ter crase. Ok? Vamos lá para o slide. Beleza. Então, logo, antes de substantivos genéricos, né, que é o que eu queria falar aqui, que não exigem, né, o artigo definido, não haverá crase. Então, veja, se você estiver diante de um substantivo que está falando em linhas gerais, não está sendo definido ali, você não vai ter crase. Outra coisa também, né? Não haverá crase também se o termo regente, né, o cara que está exigindo a preposição, que deveria estar exigindo a preposição, ou seja, não vai ter crase se o termo regente da expressão não estiver exigindo a preposição a. Então, se você estiver diante de uma situação em que não está sendo especificado ou o termo regente ali não está pedindo, ou seja, o verbo, ou então a palavra ali, o nome, não está exigindo a preposição a, não vai ter crase, ok? Outra dica que essa é a que a gente aprendeu lá na escola, na época, né? Como é que eu faço para ver se tem crase ou não? Substitui a palavra feminina por outra palavra no masculino. Então, se antes da masculina aparecer a forma ao, significa o quê? Que você teve a exigência da preposição a e que você necessariamente teve que colocar o artigo definido o no masculino, e aí você chegou a essa construção aqui, ao. Ou seja, vai ter crase quando tiver no feminino. Por quê? A exigência da preposição a e você também está especificando algo e teve a exigência do artigo definido o. Beleza? Então, se for uma palavra no feminino, você teria a crase. Caso contrário, obviamente, não haverá crase. Ou porque o termo regente não estava pedindo a preposição a,
ou porque você não precisava também do artigo definido o. Beleza? Vamos voltar aqui, ó. Tem até um exemplo aqui. Deixa eu limpar aqui a tela pra gente. Tem um exemplo aqui que eu coloquei, ó. É muito fácil, parece besteira, mas a dificuldade maior tá na prova objetiva e não na prova discursiva para você não cometer esse tipo de erro, tá? Voltando aqui para a tela. Vou à cidade. O verbo ir, ele exige a preposição a. Cidade é uma palavra feminina. Pô, será que tem crase ou não tem? Deixa eu colocar outra palavra no masculino. Centro. Vou ao centro. Ou seja, virou o ao, você tinha crase. Fez referência. Ou seja, a referência exige, essa palavra referência, exige a preposição a. Fez referência à tradução. Fez referência ao livro. Ou seja, tinha crase naquele lugar. Ok? Então, galera, às vezes você tinha que ter colocado crase e não colocou. O que acontece? Na hora da revisão final do seu texto, você pode colocar a crase se for o caso. Tá certo? Outro caso também é em nomes de cidades, né? Você vem o de, crase para quê? Você vem o da, crase no A. Venho da Bahia, ou seja, eu vou à Bahia. Eu venho de Manaus, perceba, não tem. Por que dessa regrinha? Vamos voltar aqui para a tela. Por que dessa regrinha? Se eu venho da Bahia, você tinha a preposição de com o artigo a, ou seja, você teve a exigência do artigo, né? Essa cidade pediu o artigo a. Então, quando você estiver usando a preposição a, você também vai ter exigência do artigo a, você vai acabar tendo a crase. Então, vou à Bahia, porque o verbo ir pede a preposição a. O ir também, o ir pede a preposição a, mas cidade Manaus não exige esse artigo. Eu venho de Manaus, percebeu? Tava seco? Então, vou a Manaus sem crase. Ok? E aí, essa parte aqui é importante, eu vou dando um zoom em cada parte do slide, que a gente aprendeu aqui, só teve uma breve revisão das regras para você utilizar a crase, tá? Mais fácil do que você saber se tem ou não tem, é você saber os casos que não tem. E aí você vai ver que em alguns casos fica muito claro que não tinha crase e você não deveria ter colocado o sinal. Voltando aqui para a tela. Obviamente, o primeiro que eu falei, antes de palavra masculina, não tem crase. Então, escrevi todo o relatório a lápis. É o lápis, né? O lápis é no masculino, então você não vai colocar uma crase aqui, beleza? O prazo, né? Isso aqui é muito comum. Venda a prazo e venda à vista. À vista tem crase, porque vista tem tá no feminino. Agora, o prazo não. Prazo é masculino, então não tem crase. Fui ao banco a pé. O pé é masculino. Então, antes de palavra masculina, não tem crase. Ok? Deixa eu limpar aqui. Outro bastante que às vezes que cai muito em prova objetiva também. Não existe crase antes de verbo, gente. Então, identificou que é um verbo, você não vai colocar a crase aqui. Olha o verbo aqui de novo, tudo no infinitivo, inclusive. Não vai ter crase, beleza? Vamos para o outro caso aqui. Antes de pronome em geral. Por que não tem crase antes de pronome em geral? Porque a crase serve para definir alguma coisa. Você vai utilizar o artigo definido. Então, se você não está definindo, se aquele termo é um termo geral, você também não vai usar a crase. Ainda que, né, nesses casos você tem até aqui algumas palavras que o termo regente está pedindo a preposição a. Referia-me a toda pessoa. Toda é um termo geral. Festa alguma é o termo geral, então você não vai ter crase aqui. Ela também, porque pronome indefinido. Qualquer, palavra qualquer, você não está definindo nada. Então, veja que você não precisa utilizar a crase antes disso, tá bom? Então, voltando. Também antes de pronomes de tratamento, né? Exceto senhora e senhorita, ou seja, mas a gente utiliza mais em provas discursivas o vossa senhoria também. Pronome de tratamento, você não vai usar, na maioria dos casos, o sinal de crase. Outro, esse caso aqui, ele é bastante peculiar, tá? Antes do que, vamos lá. Via de regra, antes da palavra que,
você não vai usar crase. Então, a cidade a que fomos estava em festa. A obra a que me referi foi superfaturada. Mas tem um caso que você pode utilizar. Quando esse caso, quando esse que não tiver esse sentido aqui que eu vou mostrar para vocês. Se você substituir a palavra feminina anterior ao que por uma masculina e couber a construção ao, vai ter crase. Porque nesse caso o que ele está sendo utilizado nesse sentido aqui, aquela que. Então vamos dar uma olhada no exemplo para ficar mais claro. Relatei o fato a esta servidora, não aquela que você citou, ou não a que você citou. Eu até substituí já rapidamente, né? Por que tem crase aqui? Porque ele não está utilizando nesse sentido do quê? Relatei o fato a este servidor, não ao que você citou, porque ele está sendo utilizado no aquela que. Então, você coloca a crase nesse caso também. Dei uma sugestão anterior à que você deu. Aquela sugestão que você deu. Então, para você não repetir, você coloca o que, e aí nesse caso específico você vai ter crase. Mas esse é um caso bastante peculiar, que em provas discursivas o erro está onde? O erro está quando você coloca, na maioria das vezes, na escrita, é quando você coloca antes do que na maioria das vezes não tem a crase. É somente nesse caso aqui que vai ter. Vamos lá novamente. Esse daqui eu diria... Vamos ver se é isso mesmo. Esse, eu diria que, em termos de provas discursivas, é o erro de crase que eu mais encontro. Por quê? O que acontece? Quando você tem a crase, a gente já sabe aqui, você tem a preposição a, né? Vou botar aqui para a tela. Você tem a preposição a e você está tendo a utilização de um artigo definido, que pode ser a no singular e a no plural, porque é um artigo definido no plural, tá? E aí o que ocorre? Voltando aqui. Quando você tem uma palavra no plural, tá certo? E o termo regente, ele exige a preposição a, se você colocar esse S aqui, significa que você colocou o artigo definido. Se você colocar o S aqui, significa que você colocou o artigo definido. Então, necessariamente, haveria crase. Então, o que acontece? O termo regente, ele exigiu a preposição a. Você tem duas opções. Só deixar a preposição e não colocar o artigo definido. Ou, se você colocar o artigo definido antes dessa palavra no plural, necessariamente deveria ter crase, porque você tinha a exigência da preposição e você colocou o artigo definido no plural. Às vezes vocês esquecem disso, e aí qual que é o erro? Você coloca o as e esquece de colocar a crase, e aí você comete um erro, ok? Por exemplo, deixa eu limpar aqui a tela para mostrar aqui como seria esse erro aqui, ó. Não existe crase, né, antes de palavras no plural, estando o a no singular. Vamos supor que eu escreva isso aqui, ó. Não falo a pessoas estranhas. Certo? Deixa eu colocar essa daqui. Então veja que não tinha crase ali. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar fui a festas importantes. Você viu que ele colocou o artigo definido, o verbo ir exige a preposição a, então aqui está correto. Fui a festas importantes. Qual que é o erro que a gente encontra aqui? Quando você vai e escreve assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever nessa tela. Fui. E por que aqui cabe o festa? Porque não é qualquer festa, é festa importante. Certo? E aí você escreveu aqui o verbo ir, que está no passado, exige a preposição a, e você colocou o artigo definido de festas, mas não colocou o sinal de crase aqui, ó. E aí você comete o erro gramatical. Beleza? Então, fica ligado, porque esse daqui é o que acontece bastante quando você tem a palavra feminina no plural, e aí você coloca o artigo definido as e esquece de colocar a crase. Então aqui, ó, só para vocês recapitulando aqui os exemplos. Exemplos em que não vai acontecer a crase. Você tem a palavra no plural e deixou só a preposição porque é uma exigência.
mas não colocou o artigo definido. Ele não foi a festas importantes. Não a crase, por quê? Porque o a está no singular e festas está no plural. E aqui só tem a preposição a, sem o artigo definido, ok? E o outro exemplo, quando tem a crase. Você tem a palavra no plural, o verbo aqui exigindo a preposição a, e aí você optou por colocar o artigo definido as. E aí você tem que colocar, beleza? Preposição a com a fusão do artigo definido as, e aí você tem a crase. Esse erro acontece bastante em provas, por quê? Provas discursivas, e quando você está ali escrevendo, você vê a palavra feminina no plural, e aí você coloca o as, mas você esqueceu de identificar se o termo regente exige ou não a preposição a. E aí, nesse momento que você optou por colocar esse artigo definido e você trouxe essa definição para a sua oração ali, se você não colocar o sinal de crase, você vai acabar errando. Ok? Vamos agora aqui falar um pouco de pronome, e eu sempre em termos de provas discursivas, tá? Nesse caso, vou só voltando, nesse caso aqui, o que acontece com o pronome, né? A gente usa muito pronomes, mas pronomes demonstrativos dentro do texto, né? Isso, essa, isto, esta. Quais casos que eu devo utilizar, tá? Basicamente, o que eu vou mostrar aqui, tá? Quando você está utilizando isso, essa, esse, né? Você está retomando algo que você disse anteriormente. Quando você está usando o pronome demonstrativo com T, né? Este, isto, esta, isso serve para anunciar algo que você ainda vai dizer. Beleza? Em linhas gerais. Regra geral, quando você está escrevendo um texto, imagine que o texto ele começa de cima para baixo, né? Na maioria das vezes, você está se referenciando a algo que você disse anteriormente. Correto? Então, você escreveu um período, colocou um ponto final, vai iniciar outro período falando de algo que você acabou de escrever. Então, você vai lá e coloca o pronome esse. Se você não coloca, você usa o este, e você não está anunciando nada, na verdade, você queria fazer referência ao termo anterior, você acabou de cometer um erro de uso incorreto do pronome demonstrativo. Então, na maioria das vezes, em provas escritas, que você está escrevendo, você está fazendo referência ao que você escreveu anteriormente. Mas você também tem os casos corretos de você utilizar o este. Às vezes, até mesmo quando você vai fazer uma enumeração, né? Estes são os casos de extinção do crédito tributário. Pagamento, aí você coloca lá a remissão, enfim. Então, veja, você estava falando ali, mas você está mostrando agora os casos. E aí você tem até outras palavras que eu até gosto mais de utilizar para fazer essa anunciação, tá? Vamos voltar aqui para o slide para eu mostrar esses casos para vocês. Então, pronomes, na verdade, em linhas gerais, pronomes são palavras que representam nomes dos seres ou os determinam, indicando a pessoa do discurso, trechos dentro de um texto. E essa é a parte importante que a gente quer aqui, ó. Trechos dentro de um texto, né? Quando a gente usa pronomes demonstrativos, que a gente usa ali nas tais funções anafóricas e catafóricas, né? Pronome demonstrativo, você tem vários tipos, né? Você tem o este, o esse, aquele, esta, esse, aquela, isto, e eles têm as suas funções dentro do texto, ok? O esse, ou isso, com SS, serve para quê? Ele tem a função anafórica, serve para recuperar uma informação que você escreveu, ó, você estava aqui escrevendo no seu texto, e aí você vai lá e bota o esse. O que aconteceu? Você está fazendo referência ao que você escreveu anteriormente. Então, ele tem essa função anafórica, o com SS, tá? Esse, essa, isso, ok? Então, veja, vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu limpar a tela. Nós já discutimos sobre as falhas na execução do projeto. Esses fatos, quais fatos eu estou querendo falar? As falhas. Está retomando. Esses fatos causaram grandes prejuízos. Qual que é o erro aqui em provas discursivas? Você, em vez de colocar esses, você vai e me coloca assim, ó. Estes. E aí, você errou. Em termos de provas discursivas. Ok?
O outro caso aqui, ó. O ofício já está pronto. Esse documento trata da nomeação de novos servidores. Ou seja, qual documento? O ofício. Se você está retomando o termo anterior, está usando na forma anafórica, usa com SS. Beleza? Vamos mais para frente. Já até falei aqui, né? O pronome demonstrativo com T, este, ou esta, isto, vale para todos esses casos, ele tem função catafórica, certo? Ou seja, o que é essa função catafórica? Ele vai informar, fazer uma referência, vai informar a referência que ainda vai ser feita. Você ainda vai fazer essa anunciação. Então, ele indica ou sinaliza aquilo que vai ser dito ou mencionado logo em seguida. Então, geralmente, você usa ele aqui e você sempre traz uma informação nova no seu texto. Ok? Então, vamos olhar aqui, ó, exemplos. Deixa eu limpar. O diretor iniciou o discurso com esta informação. Então, veja, qual a informação? Você não sabe qual a informação, ele vai mostrar a informação agora. Então, percebeu que ele vai falar algo? É como se você estivesse chamando a atenção do leitor, tá ok? O diretor iniciou o discurso com esta informação. Vamos descobrir qual que é esta informação. E aqui você pode até usar os 2 pontos aqui, ó, para você sinalizar. Pô, vou mostrar isso aqui agora. A partir de amanhã, o uso do crachá será obrigatório. Você tinha essa informação sendo falada anteriormente? Não. E é por isso que você usa esta. Ok? Se você pegar e escrever o S aqui, nesse caso, você também vai estar cometendo um erro. Próximo exemplo. Para me cadastrar no programa do governo, os interessados, para se cadastrar, né? Para se cadastrar no programa do governo, os interessados deverão apresentar estes documentos. Já tinha sido falado qual que era o documento em algum momento? Não, né? Então é informação nova, função catafórica, 2 pontos, inclusive, identidade e comprovante de renda. Então, percebam a diferença, porque quando você está escrevendo, isso é fundamental, ok? Mais à frente eu vou mostrar casos em que você pode utilizar isso daí, inclusive para substituir palavras e economizar linhas. Mas eu quero primeiro chamar atenção para uma coisa aqui, ó. O pronome demonstrativo com ST, o este ou isto, quando você está querendo introduzir alguma coisa, você pode substituir por essas 2 palavrinhas aqui, seguinte ou a seguir. Isso é muito importante, porque muitas vezes você está escrevendo o seu texto e aí está querendo fazer essa enumeração, né? Deixa eu pensar em alguma coisa aqui que não seja de direito tributário, né? Quando você, por exemplo, tem ali as regras da LRF para você pegar e conceder, criar despesas obrigatórias de caráter continuado. Você tem várias regrinhas ali, né? Então, de acordo com a LRF, são regras a serem seguidas por ordenador de despesa para aumentar a despesa obrigatória de caráter continuado. Ou as regras são essas regras a seguir. Ou então, você usa o pronome este para mostrar, e aí você vai lá e coloca os 2 pontos, ok? Só utilizando o exemplo que a gente viu aqui do diretor e do programa de governo, como é que você substituiria o este por essas 2 palavras? O diretor iniciou o discurso com a seguinte informação. Perceba, ó leitor, eu vou falar de uma informação agora. A seguinte informação. A partir de amanhã, o uso do crachá está obrigatório. Ou, para se cadastrar no programa do governo, os interessados deverão apresentar os documentos a seguir. Então, veja, nessa função em que você está querendo mostrar algo para o examinador, você tem alguns caminhos. Você usa o pronome demonstrativo com o T, o este, ou você coloca a palavra seguinte ou a seguir, porque serve justamente para mostrar que você vai falar de algo, você vai trazer uma enumeração. Qual que é o erro? Você utilizar o este no lugar do esse, ou usar o esse no lugar do este. E aí você acaba errando bastante, porque muitas vezes vocês acham que estão escrevendo corretamente. Em termos de prova discursiva, um pronome, basicamente é isso daqui, tá? E aí o que acontece? O este, ele sempre vai ter função catafórica? Nunca vai ter função anafórica? Não.
Tem também, né? Qual que é o caso? Vou te mostrar aqui agora. Então, olha só. Quando você está usando o este, e esse é bastante comum, e é um recurso que você tem dentro do seu texto para poder até mesmo economizar linhas, fazer as referências que você quer e não repetir palavras. Quando você tem o este e o aquele, né? Então, veja, na função catafórica, você está utilizando o pronome demonstrativo para anunciar algo. Na função anafórica, você está utilizando um pronome demonstrativo para retomar um termo anterior. Nesses dois casos aqui, do este e do aquele, você usa o este para o termo mais pertinho e o aquele para o termo mais longe. Correto? Eu sei que vocês lembram disso daí. Ou seja, o pronome demonstrativo com ST ele também pode ter função anafórica. Beleza, vamos ver isso aqui. Em regra, o este possui função catafórica e é usado para fazer referência a algo que ainda será dito no texto. No entanto, né, ele também pode ter função anafórica, sendo uma importante ferramenta de coesão, certo? Para fazer referências dentro do seu texto. Isso é muito importante, você economiza linha, você traz coesão e coerência para o seu texto. Então, quando você quiser se referir, né, destacadamente de dois termos dentro do texto, como é que você faz isso? Você vai usar o aquele para o termo citado em primeiro lugar, ou seja, aquele que o termo que está mais longe, e o este dentro do seu texto para o termo que está mais perto. Isso é um recurso de escrita que você tem, inclusive, sugiro que vocês façam isso, o examinador gosta disso, você evita de repetir palavras e você economiza também. Tá certo, linhas? Vamos ver um exemplo aqui. João e Paulo são alunos destaque. Este, de quem que eu tô falando? O que tá mais pertinho, né? Tô falando de Paulo. Este, pelo bom rendimento nos esportes, e aquele que foi citado primeiro, né? O que tá mais longe, João, pela aptidão física, artística. Então perceba, você pode utilizar esses pronomes com ST para fazer essas referências, este para o que está mais perto, aquele para o que está mais longe. Você evita de repetir palavras e você ganha em termos de coesão no seu texto e, consequentemente, coerência. Inclusive, isso é avaliado pelo examinador, tá certo? Vamos iniciar agora, né? Vou até fazer uma quebra de bloco aqui para a gente iniciar a parte final da nossa aula de hoje, ok? Volto em 5 minutos.